Bem-vindos a mais um episódio do Pode Surtar. E como de costume, estou aqui com o meu parceiraço Edu, que é psiquiatra, especialista em neurociência e comportamento e tem o melhor papel de todos, que é vovô da Cecília. Obrigado! E mais uma vez estou aqui com a minha amiga e colega e parceira Sharon, publicitária, especialista em neurociência e psicologia e também autora Do A Vida Depois do Luto, que você encontra comigo e na Amazon. E bora começar o episódio, que hoje vamos falar de um assunto que eu ia falar eu gosto muito, não é exatamente o caso. É. Que me interessa. Que- Porque vamos dizer que me interessa. Hoje a gente vai falar sobre lidar com a própria morte, lidar com a própria finitude, que praticamente ninguém faz, vamos ser honestos, né? Acho que a É gente difícil. demora, todo A mundo gente demora para demora. chegar nesse ponto, A né? não ser que a gente precise. E aí, para dividir esse tema com a gente, trouxemos uma convidada especialíssima, que é a Déa. Bem-vinda, Déa! Muito obrigada, Muito Sharon. Muito bem-vinda. obrigada, Edu, pelo convite. Um prazer estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho das experiências que eu tive, né, em relação acho que a esse assunto. E espero que possa, sei lá, inspirar também quem está ouvindo a gente, né? Deia, se apresenta. Fala um pouquinho de você, quem é você, né? Sim. Eu sou Andréa, eu sou Déa, eu sou Deinha, eu sou também mãe, eu sou também amor de alguém e eu sou filha. Maravilhosa! Eu vou começar o assunto logo aqui com a Déa. Déa, me conta um pouco como é que é a sua relação com a morte. Conta um pouco da sua história em relação a isso. O que aconteceu? Acho que assim, desde muito cedo a morte é um elemento, digamos assim, sabe? Que faz parte da minha vida. Quando eu era pequena, eu tinha mais ou menos entre 1 e 2 anos de idade, meu irmão faleceu. Eu tinha um irmão um pouco mais velho do que eu, ele tinha 4 anos. A gente foi passar férias na praia, na casa da família. Estávamos aos cuidados da minha avó, tias-avós. A gente tinha babá também, que era quem estava cuidando da gente. E meu irmão estava com sede, a minha avó pediu para a babá dar água para ele, e a babá ela era analfabeta. Então tinha um preparado na geladeira que era usado para fazer pernil na época, que não podia ser bebido. Não lembro agora exatamente qual que é Componente. Exato. Mas estava numa garrafa lacrada, escrito veneno. Como ela não sabia ler, ela pegou a garrafa, ela encheu 2 copos, ela deu para mim e para o meu irmão. E é um componente que assim, ele é como se fosse água. Ele não tem cor e ele não tem gosto. Então eu bebi, na hora que eu botei na boca, eu não, por qualquer motivo, não, né? Você nem lembro, Você né? Eu sei essa história contada pela minha mãe. Eu cuspi, eu não bebi, mas o meu irmão bebeu todo e ele faleceu. Então, assim, desde pequena, eu carrego dentro de mim esse medo da morte, no sentido de que, assim, eu não posso morrer. Eu não posso deixar minha mãe só. Minha mãe não pode passar de novo por isso, né? Então, várias situações, às vezes, corriqueiras, né? Ah, estou num avião e o avião tem uma turbulência. Meu primeiro pensamento sempre foi, poxa, eu não posso morrer, né? Minha mãe já perdeu um filho, ela não pode perder outro. Então, eu acho que esse é um elemento que sempre me acompanhou, né? Assim, esse medo da minha própria morte, por conta das pessoas que ficam quando você se vai, né? Por saber o quanto é difícil para quem fica. E aí também acho que assim, trouxe também para minha vida um pouco também com medo às vezes dos outros. Eu sei que não é bem o tema de hoje, mas Não, mas aqui, pode trazer. já amarrando, né, o fio da meada, eu tenho 2 meninos e assim, para mim tem que passar dos 4 anos. Que é justamente também assim, eu não quero viver o que eu vi minha mãe viver. Posso começar? Claro. Posso perguntar, Sharon? Vai logo que eu tenho muita coisa para perguntar também. É, essa vivência que você teve, né? 1, 2 anos, você não se lembra exatamente da morte do teu irmão. O que você sabe são as histórias que te contaram sobre a morte do seu irmão e sobre as consequências da morte do seu irmão para a sua família. Para sua mãe, né? Para a tua família, né? Acredito que seu pai também, para todo mundo. O que você está falando é: eu não posso fazer a minha mãe sofrer novamente. Foi isso que você viveu a vida toda.
Sim. E é interessante isso, né? Porque lidar com a própria finitude já tem as suas próprias dificuldades quando a gente pensa na nossa vida terminando. Quando tem outras pessoas envolvidas, né, o peso deve ficar absurdamente maior. E isso te deu, pelo que eu entendi, um medo. Quando você está em situações que, na sua cabeça, você pode ter qualquer coisa, por exemplo, um avião. A gente discute muito isso porque eu tenho muito medo de avião. Não Em todos necessariamente os episódios, eu falo do meu medo de volta avião. sempre o tema. Talvez tem que ter um episódio de medo de avião. Pois Não, mas é que já Já tá fica a intrínseco. Eu tô já- tentando me tratar de graça aqui, aproveitando que ele tá aqui, entendeu? Ele ainda não entendeu o recado, quem sabe hoje. Vamos lá. E tá bem distante de ser um risco real, por exemplo, uma turbulência de avião, você morrer, mas já bate. E quando bate esse medo, o primeiro pensamento que tem, hoje que você é mãe, o primeiro pensamento é: não posso fazer minha mãe sofrer, ou não posso deixar meus filhos sem mãe? Qual é o primeiro pensamento que vem na tua cabeça? Hoje são eles. Eu acho que assim, até ter filho, ser filha única, fazer muito parte desse processo. Que era assim, gente, assim, eu sou tudo que minha mãe tem, né? Assim, no sentido de que eram para ser mais filhos e não são. E daquele amor visceral, né? E, como ela separou do meu pai pouco antes do meu irmão morrer. Então, eu fui criada por ela. A gente tem uma conexão muito forte, né? Então, era sempre o que me vinha. Mas depois de ter filho, com certeza é assim, gente, eu tenho 2 serzinhos que eu sou responsável por eles, né? Eu não quero que eles tenham a experiência de ter uma vida sem mãe. Claro que vão viver, vão sobreviver e eventualmente vão ser felizes, como muitas pessoas que perdem, né? Pai ou mãe cedo, mas não é a experiência que eu gostaria que eles tivessem. E aí também, eu como mãe, eu quero tá perto desse amor, né? O máximo possível que eu conseguir, contribuir com a vida deles o máximo que eu conseguir também. E me diz uma coisa, você teve conversas com a sua mãe sobre a morte do seu irmão? Engraçado, assim, acho que é um assunto em que a gente nunca sentou para conversar uma com a outra, no sentido de, vamos falar sobre o que aconteceu, vamos elaborar, mas é um assunto que ele, hoje em dia não aparece mais tanto, né? Mas eu lembro assim, eu criança, ele aparecia muito nas conversas, porque às vezes, sei lá, minha mãe bebia e ficava triste, né? E aí falava por que estava triste. Final do ano eu sei que é um período mais difícil para ela, porque era aniversário da minha avó, que é a mãe dela, mas assim, aniversário do meu irmão em dezembro, e ele faleceu em janeiro. Então, são assuntos que tangenciam e que né, sempre apareceram em alguns momentos, mas eu acho que nunca teve aquela conversa de, olha, agora somos nós duas. Uhum. Vamos conversar sobre o que aconteceu? Eu acho que isso não Isso me é uma recordo, coisa. assim, de ter Eu acho tido. que isso aqui é um tema importante da gente falar, né, da gente conversar. Nem sempre as coisas são explícitas, né? A Déia tinha 1 ano, 2 anos, né? Ela nem entendia o que era isso, mas ela viveu, e ela viveu o quê? As emoções da mãe, o sofrimento, o quanto aquilo ia se mostrando sem ser falado necessariamente, né? E é isso que é a nossa construção psíquica, ela é dessa forma, né? A gente vive os momentos, vive as emoções, vive os sentimentos, mesmo sem saber o que o que é, qual era o significado daquilo, né? É. Isso E é aí, uma mensagem que foi dada a você ao longo do teu desenvolvimento, que hoje você consegue concretizar. Hoje você consegue olhar e falar assim, pô, eu hoje tenho o medo que eu tenho de perder. Você falou dos seus filhos, né? Lógico que né? Acho que todo pai, né? Mãe tem essa coisa com filho e tudo, mas você fala como se tivesse uma etapa que tem que passar, né? Depois você falou depois dos 4 e tudo, como se, né, isso tivesse de alguma maneira escrito na tua vida e que você precisa reescrever, não deixar acontecer, né? Sim. E aí, anos depois, você abruptamente encarou a possibilidade da sua morte pela primeira vez, porque por muitos anos você viveu com o medo, sim. mas nunca de fato próximo a algo acontecer.
Não, né? Nunca tive nenhum risco. Acho que muito pelo contrário, né? Acho que eu me tornei muito conservadora. Eu tenho medo até de montanha-russa. Não acho a menor graça. Eu falei, Nada. gente, quero Aí, ficar aqui, ó, eu não no vou me chão, sentadinha, tomando arriscar e tal. água, né? Pra quê? Pra Agora quê, que gente? vem, então, Precisa, vamos pra lá. O quê? tan, 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 tan. É isso que Porque eu tava todo queria. mundo achando que a gente ia ficar nessa conversa, E- né? Que obviamente, né, nesse tema. Mas aí teve um momento que você encarou a morte. a minha curiosidade é como foi. Primeiro você vai contar a tua experiência, mas como foi também a transição de viver com medo com a possibilidade de fato acontecer? Como é que a sua cabeça lidou com isso naquele momento? Aí, se você puder, a resposta Sim. mais comprida, Eu vou contar o episódio e depois eu retomo esse ponto pra contar. combinado. Sério, mas assim, acho que foi uma das coisas mais loucas que já aconteceu na minha vida. Porque era período de férias, faz mais ou menos um ano, porque foi julho do ano passado. Período de férias com as crianças. Minha mãe veio para São Paulo, a gente fez algumas viagens aqui. Depois ela voltou. A gente foi para um parque aquático. Eu comecei a sentir um pouco de, assim, uma gripe, um resfriado. Não ia embora, uma dor de garganta. Então nem aproveitei tanto o passeio com as crianças. A gente voltou para São Paulo. A gente estava aqui já um dia e eu senti a garganta piorar. Fomos dormir à noite, falei pro meu marido, falei, Neto, olha, amanhã de manhã, quando eu acordar cedinho, eu vou bem rapidinho no pronto-socorro, porque eu tinha muitas reuniões, muitos compromissos, eu ia dar pela primeira vez o workshop de inteligência artificial, então, nossa, eu preciso estar bem, então eu vou me antecipar, não vou deixar piorar tanto. Eu dar uma melhoradinha, né? Então eu vou Deixa eu rapidinho dar no vou pronto-socorro, lá. abro a boca, Toma uns remedinhos, vamos ver volta o que pra é que eu casa. tenho, exato, vamos passar um anti-inflamatório, um antibiótico, anti qualquer coisa, né? E vou para casa. E aí, durante a noite, eu me senti meio enjoada. A gente tinha comido hambúrguer, né? Um pouco de náusea. Mas assim, não cheguei a vomitar nada. Eu falei, nossa, né? Ruim, é bom que já vejo isso também, né? Já que eu vou no hospital. Acordei. Ele, inclusive, se ofereceu para me levar. Eu falei, não, imagina, não precisa. Você fica em casa com as crianças, eu vou de Uber. E aí fui. E até assim, fui de pijama, um casaco. Pra fazer uma passada, literalmente uma Era uma visita de médico. passada, Daqui a pouco porque eu tinha reuniões. Eu saí acho que 6 horas da manhã de casa e eu tinha reunião 9 horas. Eu falei, 3 horas dá tempo de eu ir e voltar. Então, não avisei nada pra ninguém. Só quem sabia que eu tava lá, ia pro PS era o Neto, né? Peguei o Uber. Quando eu cheguei no hospital, foi no dia que teve um problema da Microsoft, que as coisas saíram do ar. Nunca acontece. Exato. Foi nesse dia. Nesse dia, exato. Era um sinal. Então, eu recebi uma senhazinha de papel. E aí sentei, tava esperando, fiquei esperando. Fui de máscara, porque eu sempre vou de máscara. Falei, gente, já tô com a minha própria pereba, né? Não quero pegar mais pereba de ninguém, não quero passar a minha pra ninguém, fica cada um com sua própria pereba. Tá ótimo. Fui. E aí, sentada, enquanto eu aguardava o atendimento, me veio assim, eu não sei nem explicar o que foi, assim, mas eu comecei a passar muito mal e eu achava que eu não conseguia respirar. Eu lembro que assim, eu levantei, eu fui atrás de uma enfermeira para pedir ajuda. Eu falei, moça, eu tô passando muito mal, não sei o que é que eu tenho, preciso de ajuda. Ela olhou pra mim e falou, olha, você vai ter que esperar ser chamada a sua vez. Tá bom. Voltei, sentei, aí apaguei. Quando eu acordei, eu já tava na sala de emergência. Um monte de gente em cima de mim, aí estavam me picando, não lembro nem onde. Aí a médica falou, ela está reativa, porque eu tava puxando o negócio que tava tentando picar. E aí é tudo muito rápido na emergência. Era um monte de gente em cima de mim, eu sem saber direito onde eu estava, o que é que tinha acontecido. Aí, de repente, eu vi barulho de ambulância, chegou alguém, saiu todo mundo de cima de mim. Foi todo mundo atrás de outra pessoa, e aí, de repente, esvaziou. Aí não tinha mais ninguém. Fiquei eu, amarrada no negócio, cheio de soro. E aí tinha uma enfermeirazinha digitando né, no computador, trabalhando. Aí me perguntou, você precisa que avise alguém que você está aqui? Eu pensei, não preciso, o Neto já sabe que eu vim no pronto-socorro, Daqui a né? pouco tô indo embora. Era isso, eu ainda tava... Não precisa não, meu marido já sabe que eu tô aqui. Então tá bom, ela continuou lá. E eu fiquei, e aí nada acontecia. Aí eu chamei a moça, eu falei, olha, você sabe me dizer quanto tempo eu ainda fico aqui? Quando é que eu vou poder ir embora? Ela falou, não, você não vai embora. Como eu não vou embora? Você não vai, você teve um colapso, você entrou em sepsemia e a gente está esperando liberar um leito de UTI para você ficar internada.
Eu falei, então eu preciso que avise alguém nesse caso. Nesse caso, Nesse dá pra trazer um outro caso pijama? especificamente, seria bom avisar alguém. Aí, Mas se você não perguntasse, acho que alguém ia chegar e ia me carregar você ia embora pra aparecer UTI. no quarto e falar, olha que confortável que o PS está, né? Aí pedi pra ligarem pro Neto, falei, então, por favor, avisa meu marido. Falei, qual que é o nome dele, Neto? Deu o telefone. E aí, assim, nada. De vez em quando ela voltava, olha, eu tô ligando, tá? Ele não atende, mas eu continuo ligando, sempre do mesmo telefone. Uma hora ele vai ver. Nesse momento, você tinha noção da gravidade? Não, Nenhuma? Não. Até aqui, nenhuma? não. Tá. Até porque, assim, eu tava meio sem entender. Ela falou, mas não entendi o diagnóstico, né? Não sabia o que era. E o Neto tem um ponto que, assim, ele não atende ligação De número que ele não estranho. conhece. Malditos telemarketing! E aí eu falo pra ele, olha, fica a dica, Odiosos. gente, atenda ligação de número estranho. Aí depois você desliga, depois você bloqueia o número, né? Mas, eventualmente, ele atendeu. Aí agora eu sei a parte da história contada por ele, né? Eu adorei isso que você trouxe, porque realmente, assim, tem muitos momentos da nossa vida que são, na verdade, relatos que os outros nos trazem, né? Sim. Aí o Neto me traz a parte dele, que ele conta, que ligava, né? Quando ele atendeu, a pessoa falava assim, não sei que eu tô aqui com sua esposa, mas tá tudo bem. Não, ela passa mal, mas tá tudo bem. Ela vai ser internada, não sei o que, mas tá tudo bem. Aí ele falou, quando liberaram o quarto da UTI, na hora que ele ouviu UTI, ele falou, não, calma, volta. Porque quando ele ouviu o Neto, ele ficou de mau humor, porque uma pessoa que ele não conhece, chamando ele de Neto, né? Ele falou, não, calma, volta. Me explica, eu não entendi nada do que você falou. O que é que Ele tava aconteceu só com a no mau minha humor esposa? até então. Só no mau humor. Quem é essa pessoa aqui? Tá me chamando de Neto, eu nem sei quem é. Essa O que folgada. foi que aconteceu? Aí a moça explicou pra ele. Aí ele foi atrás de alguém pra conseguir ficar com as crianças. Né? Minha prima ficou com as crianças pra ele conseguir ir na UTI, conversar comigo e a gente ver o que estava acontecendo. Isso era à noite, né? De manhã, Isso eu era fui de 6 manhã? de manhã, eu fui bem cedinho Ah, de manhã. Aí também pedi pra ele, eu falei, olha, aproveitar já que, né, consegui falar com você, eu tenho uma lista de pessoas que eu tinha com as quais eu tinha reunião, empresas, que você vai ter que ligar e falar pra essas pessoas. Querendo resolver as coisas práticas do E é dia. muito louco, né? Porque você tá numa situação gravíssima, por mais que você não tenha consciência naquele momento, você tá internada num hospital indo pra UTI. Coisa boa, não parece ser. E a gente preocupado. Só fazer um parênteses, porque foi interessante, né? Como a vida consome a gente, de fato, né? Quando meu marido foi internado, ele estava em estado gravíssimo, mas a gente não tinha ideia disso ainda também. E ele já estava para ser entubado, era muito grave. E ele falou: mas eu tenho que viajar para Brasília amanhã de manhã. Tudo bem, espera um pouquinho. Eu tenho uma viagem amanhã, eu preciso sair. Você não tá entendendo. Porque a gente fica, né? E o cachorro? Alguém tem que passear com o cachorro. Porque a vida continua, né? Você tá. Né? Eu acho que uma cabeça. De certa forma, é uma negação. Isso que eu ia entrar em perguntar, negação, né? é muito isso, é muito isso. Mas pra mim, assim, o que me marcou um pouco disso, dessa questão do trabalho, foi acho que durante boa parte da minha vida, o trabalho passava na frente das coisas, e passou. E eu acho que, embora muitas vezes a gente defina, por exemplo, entre o trabalho e os meus filhos são mais importantes. Mas muitas noites eu deixei de colocá-los para dormir para ficar trabalhando. Ou muitas vezes a condição para eu colocá-los para dormir é: mamãe vai ficar aqui com o computador trabalhando, tá? Enquanto vocês adormecem. Então a preocupação natural é essa, né? Então o trabalho é sempre aquele lugar em que, assim, para mim eu tenho um compromisso, eu não posso deixar de cumprir aquele compromisso. Eu não posso deixar as pessoas na mão. Mas quando eu passei mal, e os dias que eu fiquei internada, o primeiro lugar em que conseguiram andar sem mim foi no trabalho. Não é uma coisa ruim, porque, óbvio, eu não queria que ninguém me atormentando, eu na UTI, quando é que você volta, né, quem que vai fechar o projeto, a apresentação do cliente apresenta daí da UTI, jamais. Mas é perceber que, olha, no trabalho, embora eu goste do trabalho e as pessoas gostem do que eu faço, elas conseguem andar sem mim. Sim. Mas, assim, o meu filho, muitas coisas ele não vai conseguir, né, fazer isso. Ele precisa muito mais de mim. E aí, um outro ponto também é, em relação a cuidados com o corpo, aí para mim era no final da fila, né? Porque assim, vem o trabalho, os filhos, o marido, a mãe, a casa, a cachorra. Se sobrar tempo, aí eu vou comer direito. Se sobrar tempo, aí eu vou fazer uma atividade física. Então, o meu corpo físico, ele sempre esteve lá por último.
E aí, pra mim, uma das fichas que caiu foi que assim, cara, sem essa casquinha aqui, se isso aqui não estiver bem, eu não faço nada. Eu não sou mãe, eu não sou esposa, eu não sou filha, eu não cuido de ninguém, eu não ajudo ninguém, se fisicamente eu não estiver bem. E eu falei, putz, tava lá no final, tem que ser no topo, e assim, Sim. talvez tenha que ser até antes dos meus filhos, sabe? Assim, mais Sim. importante do que brincar com eles é eu cuidar da minha saúde. E aí eu tô bem, eu tô saudável, pronto, filho, agora eu consigo brincar com você. Sim. Né? E aí, voltando. Aí, você falou com o neto para ele avisar todas as pessoas com quem você tinha reunião Isso. que você não estaria presente. Que eu não ia aí pedir pra levar roupa pra gente, né? Aí depois eu descobri que eu não precisava de roupa na UTI, né? Que eu ia Não, pois é, É. eu Você ia ficar com aquela, Eu aquela faço a mesma desagradável. coisa. 5 looks, um para cada dia da semana, e o look exato. é o aventalzinho que Exatamente. não nos favorece. E e indigno, É né? Como é? Tira a exatamente. dignidade da pessoa. É aquele aventalzinho que é para você lembrar onde você tá. com aquele bumbum pra fora. Exatamente. E Aí eu fui fazer alguns exames ainda, porque o que, assim, eu fiquei internada porque eu entrei em sepsemia, que é uma infecção generalizada. E aí eu fiz vários exames para tentar identificar qual era o foco Uhum. da infecção. Qual é a né? Aonde bactéria, começou, onde né? começou. Exatamente. Aonde tudo começou. E assim, a única coisa que apareceu foi uma inflamação no cólon, só que eu não tive nenhum sintoma de infecção intestinal. Então, assim, eu não passei mal da barriga, eu não tive piriri, não vomitei. Tive a náusea na noite anterior, mas aí não tive mais nada. Só que as minhas taxas alteraram, a minha pressão não subia, então minha pressão ficava sempre muito, muito, muito baixa. O meu PCR é altíssimo. Uhum. CR PCR vai lá, Edu. é um marcador, é um exame que marca inflamação, né? Que marca o processo inflamatório, no caso, causado pela infecção. Quando né? tá, mostra bem, né? O olhando do Nando era, sei lá, era Ele 30 aumenta vezes por maior. várias causas, mas a principal é essa, né? O PCR dela estava lá em cima porque tava o organismo dela tentando tá todo. reagir, né? E outra coisa importante, a amadora aqui, médica wannabe, a médica wannabe, que infecção generalizada, só me corrige se eu estiver errado, porque o médico é você, de fato. Não, tudo bem. No mínimo 3 órgãos, não é isso? A partir de 3 órgãos infeccionados? Os critérios diagnósticos. É. Né? Não, só para eles terem uma ideia do tamanho do problema. Não, na verdade, assim, é algo que o organismo inteiro dela estava entrando em colapso, né? Acho que a palavra colapso, quando ela fala colapsei. Não, mas eu falo mesmo. colapso porque era o que tinha na minha ficha médica. É. A gente recebe os documentos, né? E tinha, assim, fulana, né, a paciente estava aguardando atendimento enquanto colapsou. Agora vamos. Eu falei, gente, algumas por que colapso, coisas, né? Eu achei curioso. Aí hoje eu conto, falei, gente, é isso que eu tive, um colapso. Mas é interessante, olha, alguns detalhes dessa história são interessantes. Você vê que no primeiro momento, você lá no pronto-socorro, e você minimizando, né? Mas quando você começou a passar muito mal, provavelmente aquela primeira enfermeira que falou assim, não, você tem que esperar. Aí ela falou... Ela deve ter virado e falado assim, mais uma tendo um piti, né? Mais uma tendo uma crise de pânico, né? De ansiedade e tal. E a minimização disso. Agora, eu tava pensando aqui, nós vivemos uma pandemia, né? Pô, na pandemia, você imaginar que você estava um pouquinho mal e tinha que ir para o pronto-socorro, era desesperador. Já era o passo, era como se, não, agora eu já entrei pro túnel da morte, né? E você não teve isso, você estava minimizando qualquer coisa que você estava sentindo, né? Eu vou tomar um remédio, vou voltar para casa. Só preciso cumprir minha agenda amanhã e tal. Mas olha que interessante, como o ambiente, o coletivo, na vivência toda, como a tua mente te leva muitas vezes para esse pavor, né? E que, no caso, mesmo você tendo já essa mensagem, né, da perda, da morte, não posso morrer, não posso isso, na realidade, você só foi perceber isso bem depois, né? Que você estava... O que efetivamente correndo o risco. Já internado. Em que momento você entendeu que era grave? Quando eu fiquei sozinha na UTI. E aí eu lembro que, assim, uma coisa que eu conversei com meu marido foi, eu não consigo falar com as crianças. Então eu fiquei todos os dias de internação sem falar com os meninos, porque senão eu ia desabar. Uhum.
eu ficava... Era o dia toda furada. Então, assim, tanto que eu não conseguia responder muito mensagem para celular. Eventualmente, eu pegava, assim, se tivesse alguma coisa da minha mãe, dele, eu respondia, porque... E eu tenho muito problema para pegar a veia. Então, o tempo inteiro, né? Colocava... A gente nem sei se chama catéter, o que é, mas coloca e sai, aí tem que vir de novo, aí tem que vir outro. Então, eu acho que aí, assim, estar na UTI aí também é um ambiente em que teve uma enfermeira até que brincou, né? Nossa, você é minha paciente mais nova, né? Aí eu pensei, falei, nossa, ela deve ter falado como elogio, né? Mas que difícil é ouvir isso, né? Porque era um... Você tão nova já aqui. É difícil, porque eu lembro quando o Nando ficou na UTI, o Nando tinha 38, que também é muito cedo. Sim. E aí, eu acho que é um misto de você é muito novo para estar aqui com se morrer, vai morrer novo. Assim, tem uma comoção, eu senti isso. A UTI é um ambiente muito difícil de estar, né? Acho que pouquíssimas pessoas espero que tenham precisado estar numa UTI. É um lugar com muito barulho, né? Aparelhos apitando o tempo todo. Pessoas morrendo. Pessoas morrendo, né? As pessoas morriam... Todos os dias tinha alguém que morria ali na UTI na época. Então, se entender sozinha, num ambiente em que, sim, é para salvar a sua vida, mas você sabe que as pessoas morrem ali, e ter essa comoção de que nossa, você é minha paciente mais nova, e tudo que envolve essa frase de você é minha paciente mais nova aqui, eu não consigo nem imaginar como estava a sua cabeça. Principalmente nos primeiros dias, porque imagino que teu quadro foi evoluindo muito bem, você tá aqui ótima, mas nos primeiros dias, em geral, os primeiros são os que determinam os próximos, né? Assim, se você vai bem nos primeiros, tende a que você continue melhorando, mas se você responde mal nos primeiros, se o teu corpo não responde aos antibióticos, é uma incerteza muito grande nesses primeiros momentos ali de UTI, né? E aí tua cabeça foi para esse lugar, eu posso morrer? Eu acho que não, Fiero, assim, minha preocupação o tempo inteiro foi assim, cara, eu tenho que ficar bem. Assim, eu tenho que ficar bem, eu tenho que ficar Não bem. tem opção. Era meio que isso, assim. E ao mesmo tempo eu preciso ficar bem, para eu ficar bem eu tenho, assim, tem coisas que estão fora do meu controle, né? Então, assim, tem um antibiótico, tem a parte do hospital, a parte do equipamento, a parte das pessoas que estão ali Só uma cuidando de pausa. você. Claro. Gente, a gente teve que parar por motivos excepcionais. Precisei cortar tem um erro de continuidade aqui, vocês vão perceber, mas aí vocês podem falar mal de mim na internet, mas eu vou retomar aqui com a nossa convidada. A Sharon começou a ouvir coisas. Eu assisti muita série de ficção e acho que isso me abalou de alguma forma. Ou estão tentando falar comigo do outro mundo. Pode ser também. Pode ser. Eu tava de fome, né? Era no fome. A gente tá falando de morte. Eu falei ontem pra uma amiga minha que eu tenho a impressão que minha mãe tá tentando falar comigo. Vai ver que daqui a pouco ela consegue. Não, mas reparem que ela está sem o fone de ouvido. Era o canal dela com o outro mundo, era o fone de ouvido. Mãe, vou deixar minha mãe aqui do lado, quietinha, pra gente poder ouvir. Eu me distraí. Vamos lá, a gente estava falando da experiência da Déia durante a internação. Sim. Você estava falando, né, de todo o processo, quando a gente chega... Você chegou meio que, como você falou, né, meio na negativa, né, e depois, de repente começou a se dar conta da gravidade, mas você disse que eu não poderia, nada poderia acontecer comigo, eu tinha que melhorar. Exato. E aí, vou pedir para você retomar um pouquinho antes de eu parar você. Que você estava falando um pouco disso, de não tenho essa opção. Então, enquanto eu fiquei internada, eu procurava não pensar, né? Assim, vou morrer, o que é que vai acontecer se eu morrer? Enfim, eu focava muito, cara, eu tenho que ficar bem. Eu preciso sair daqui, né? E aí tem uma parte desse processo que não depende de mim, né? Então tem uma parte, sei lá, fisiológica do corpo responder, do medicamento que estão me dando, da equipe que está cuidando de mim, como que está cuidando no hospital. Mas aí falei, o que depender de mim, eu quero fazer a minha parte. Então, durante todos os dias em que eu estive na UTI, como eu falei, eu consegui usar muito pouco o celular, era só para responder alguma coisa do neto ou da minha mãe. Eu não assistia televisão, eu meditava. Passava todos os dias assim, eu falei, gente, eu quero estar calma, visualizando meu corpo,
ficando bem, e é muito louco porque, assim, como não tinha algo muito específico, acho que diferente de você tá aqui por, sei lá, Covid, ou um derrame, ou um problema no pulmão, tudo que a gente tinha de indicativo era a inflamação no intestino, mas o que eu fazia era, eu visualizava ficando bem, meditar, respiração, e fiz isso todos os dias. Interessante, né? Porque você fala, você passou a sua vida não se permitindo morrer, né? Não, assim, não podendo nem correr o risco, né? E o que a gente imaginaria é que no momento que você fosse para UTI com essa possibilidade, que talvez teu medo crescesse ali e você conseguiu sair daquele pensamento. Você não ficou pensando nisso, né? Não, É não. isso. Diferente, por exemplo, no avião, que meu pensamento era sempre, nossa, se eu morrer, o que é que vai acontecer? Como é que vai ser o velório? E minha mãe, né? E as pessoas, né? E o que vão falar? Não, acho que... Óbvio que, às vezes, isso vinha à mente, mas era, não vou pensar nisso. Eu quero gastar meu tempo ajudando da forma que eu posso o meu corpo a se curar. Uhum. E aí, enquanto paciente, né, a gente não tem tanto poder de agência, mas é assim, trouxeram a comida, eu vou comer a comida, né? Sei lá, não pode sair da cama porque eu tinha risco de queda, minha pressão baixou muito e não subia, então assim, nada, eu não podia sair da cama para fazer nada. Mas tudo bem, tem que beber água, não tem? Então eu quero não sei quantos litros de água. Eu vivia de beber água e de pedir para as pessoas me acompanharem até o banheiro fazer xixi. Você tava cumprindo todas as regras. O que eu devo fazer, o que eu posso fazer? Isso é interessante, porque no ano passado, o índice de tumor, meu marcador tumoral deu alto e eu fiquei bem preocupada. Eu vou falar mais sobre isso no episódio de hipocondria, mas porque eu vou fazer um gancho aqui que eu acho interessante. E aí eu fui no meu psiquiatra, que não é o Edu, olha que interessante. A gente não mistura as coisas aqui. Não pode. A gente não mistura. Eu fui no meu psiquiatra e aí ele falou, Sharon, é interessante, vem muito mais pacientes aqui que têm medo de ter câncer do que os que têm, de fato. Porque a nossa cabeça, ela leva a gente para lugares, né, principalmente os ansiosos muito catastróficos, mas na hora que você precisa enfrentar de fato a realidade, eu entendo, e você está me falando isso, pelo menos na sua experiência, que a gente vai para ação. A gente sai desse lugar mental, em algum nível, óbvio que a cabeça ela ainda tem um poder muito grande, mas a gente fala, o que eu tenho que fazer? E você parte para ação e tua energia vai para, preciso sair dessa situação. Né? Então a ansiedade te bota na situação, uma situação hipotética, mas a realidade te botou para agir. E aí, enquanto você fala, eu fico pensando, você falou que não falou com seus filhos, falava com o neto e com a sua mãe. Eu queria saber como é que foi essa comunicação com a sua mãe durante essa semana. Gente, minha mãe ela é uma pessoa, acho que ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Então, quando eu recebi a notícia que eu ia pra UTI, né? Ela me perguntou se queria que ela viesse para São Paulo, porque ela tinha acabado de voltar para Teresina. Eu pedi para ela vir, porque eu sabia que... Ela mora em Teresina, Ela né? mora em Teresina. Minimamente, o neto ia precisar de algum apoio com as crianças, né? E aí, senão ele não ia conseguir me ver. Eu ia ficar sozinha. Não que tem muito espaço para visita, né? Então, era 1 hora por dia, mas... para ele me ver, alguém precisava ficar com as crianças. Então, eu pedi para ela vir para São Paulo. E é importante para ele também. É importante para quem está ali, mas também para quem acompanha o doente. É muito importante a gente ter certeza que vocês estão bem. Então, eu imagino o quanto ele sentia essa necessidade também de estar presente para você. Não demais. Vamos lá, mãe. Vamos, mãe. Porque... Lembrando Lembrando que tudo começa... o contexto ela não poderia... Você não pode fazer a tua mãe perder mais um filho. Eu comentar assim, mas a minha mãe, assim, ela é muito forte e, ao mesmo tempo, ela também é uma pessoa muito pragmática. Então, assim, todas as conversas que a gente tinha, mas qual antibiótico você está tomando? Porque ela mandava para uma amiga dela que é médica. Mas faz uma foto do exame, me fala qual que foi o exame. Não, mas a pressão tá baixa, quanto? Né? Tira uma foto e manda. E aí a gente teve dias de muita ansiedade, porque tinha sempre essa expectativa da alta, né? E na UTI os médicos, tem um rodízio de médicos, então não é o mesmo médico que acompanha você o tempo todo, né? Então, às vezes o médico vinha, olha, acho que você está evoluindo, amanhã você já vai poder sair. Aí vinha o médico de amanhã e você fica cheio de esperança, né? Nossa,
amanhã eu saio da UTI. Aí vem o médico de amanhã e não dá. Com esse quadro eu não posso te dar alta, porque é melhor você ficar mais tempo na UTI do que você ir pro quarto, piorar e voltar. Aí o teu quadro pode voltar muito sério, né? Aí você fica, né? E depois vem o outro que fala, não, é agora até o final do dia. Aí chega o final do dia, ai, não tem quarto, então você vai ter que ficar... toda essa ansiedade para gerenciar a expectativa, mas aí ela sempre era... nossas conversas durante minha internação eram muito pragmáticas. Era esse, é o tratamento, é o que foi. Ela veio? Ela veio. Ela veio. E ela eventualmente ia no hospital te visitar também? Ou só o neto foi? O neto, ela ficava com as crianças. Tem 1 hora por dia, né? Tem uma visita para você receber. Tá. Então era o neto que ia. E as conversas eram conversas práticas? Era isso. Era Mas tudo e aí? muito... As era conversas eram pragmático. práticas, mas Era tudo eram muito práticas, pragmáticas, ou era só um disfarce dela? Eu vou botar a coisa no prático para não mostrar. Assim como você não queria falar com seus filhos para não, eventualmente, não se emocionar. Você acha que ela teve o medo todo que você tinha de repente ela sofrer de novo com isso? Você acha que ela vivenciou isso? E ela só não mostrou? Ela só encapou isso? Não sei responder. Depois não ficou... Eu acho que assim, não deve ter sido fácil para ela, mas eu acho que é isso, sabe? O foco estava sempre, não quero entender o que é que faz sentido, né? E aí, a amiga dela que é médica, foi minha pediatra, né? Quando eu era pequena, então assim... E aí, eventualmente, chegou assim, também tive outro caso, mas não faz tanto parte da minha história, mas salvar minha vida, porque eu tinha muito problema de garganta quando eu era criança. E aí eu tinha uma outra médica que cuidava de mim, e, né, era sempre receosa de me dar um tratamento mais agressivo. Falava, não, mas vai ficar bem agora não volta, né? E aí essa minha tia descobriu que eu tinha Streptococcus beta hemolítico. E que... Mulher? Fiquei surpresa só, porque... Como é que fala isso de uma vez? Desculpa, me distraí. Fiquei admirada. Eu jamais conseguiria... Esse nome pra você... Não falar isso de uma vez, assim, eu não sei. Fiquei... e aí foi essa minha tia que fez o diagnóstico na época e explicou pra minha mãe, não, Marina, assim, pode ser sério se não tratar, então... Tomei não sei quantas bezetacils durante não sei quanto tempo. Que delícia. Eu ligava pra me despedir da minha avó, me lembro muito disso, que eu achava que eu ia morrer, porque a injeção era horrível. Então eu ligava, vovó, você não acredita, minha mãe tá me levando pra tomar injeção, pode ser que eu não sobreviva. Eu estou ligando pra me despedir de você, pode ser que eu morra, tá? Então você saiba que a culpa é dela. Eu vou fazer assim. Então, agora, se alguém precisa tomar bezetacil, não vai querer ir mais. Mas ninguém gosta de tomar bezetacil. E vocês descobriram... aí é curiosidade mesmo. A bactéria que você teve dessa vez era essa? Não, era outra? Não, nunca descobriram. Não descobriram? Não. Eu recebi alta porque todos os marcadores foram melhorando. Depois de, acho que 5 dias na UTI, eu fui para um leito normal. Fiquei mais uns 2 dias no leito normal. Não zerou minha infecção, mas eles me deram alta, falaram, a gente vai dar alta para você, mas você volta para passar de novo com o infectologista e fazer uns últimos exames para ver se ficou 100%, né, antes de se desconectar, digamos assim, do hospital, e que eu precisava fazer um acompanhamento com um gastro. Que pra ver o possível origem numa infecção intestinal. Ali, exatamente. Então, assim, entender um pouco do que aconteceu. Aí, quando eu fiz os últimos exames no hospital, deu uma alteração no... Gente, como que é? Na vesícula. Pronto. Nem tinha parado para pensar na vesícula antes na vida, né? Mas aparentemente a vesícula é o novo apêndice, que as pessoas começam a ter problema e tiram, né? Sim. Aí eu tinha alguma coisa na vesícula. Eu falei, bom, eu preciso mesmo ir na gastro, né? Acho que meu corpo tá dizendo que precisa desse acompanhamento. E minha família tem muito caso de câncer de intestino, especificamente. Então eu falei, acho que eu já precisaria mesmo fazer esse acompanhamento. Colonoscopia. Começar a fazer, né? Não esperar. E aí eu fui para uma gastro, indicação de uma amiga minha que é médica, assim, adoro até a minha médica, a gastro com que eu passo, a Juliana. E ela explicou que, olhando os exames, ela falou, André, ela acha o quadro muito sério para ser só uma inflamação no colo. Ela falou, as suas taxas, os marcadores ficaram muito ruins para ser só isso. E que a gente não consegue mais descobrir o que está quando o paciente está fora do quadro, né? Então, assim, todos os exames, tudo que tinha para fazer naquela
naquele momento. Agora que você saiu da crise e que você tá bem, a gente dificilmente vai conseguir descobrir exatamente o que foi. Isso é bom ou é ruim? Isso te deixa Hum. com um alarme, assim? Será que volta? Eu tenho alguns, como é que eu posso dizer? Tem algumas coisas que eu carrego, assim, não sei, sentimentos, pensamentos, enfim, do que aconteceu. Eu hoje acho o meu corpo e minha saúde muito mais frágil do que antes, né? Antes acho que era bem aquela expressão do take for granted, sabe? Uhum. Você pode estar se destruindo, 3 dias sem dormir, mas imagina, aguento, né? Carrego. Sim. Hoje em dia, assim, qualquer coisa eu fico em pânico, assim, e principalmente enjoo, assim, náusea. Sinto de novo, falei, Qualquer nossa, coisa vai de novo, gástrica já. porque eu tive de novo, quando eu estava no começo do tratamento, com a Juliana, eu tive um quadro, eu falei pra ela, é igual o quadro da internação, só que é mais leve. Porque aí, de novo, eu senti a náusea, eu senti a garganta, minha pressão baixou, ficava assim, gelada, gelada, gelada. Só que como não desmaiei, enfim, ficou nisso, eu fiquei em casa. Mas eu fiquei assim 2 dias mal, 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 mal em casa. E aí depois continuei com o tratamento que a gente estava fazendo e melhorei. Uma pergunta. Agora você cuida da sua saúde física ou Agora eu cuido, de que forma? agora eu cuido. Eh, Boa alimentação, por exemplo? Acho que primeiro assim, atividade física que era algo que pra mim era, não, imagina, se der tempo. Sei lá, se for o caso, eu remarco a reunião porque eu tenho que ir para fazer atividade física. É isso. Antes era o contrário, era, nossa, a reunião caiu bem na hora que eu ia correr, então Olha que não coincidência. vou Pena. conseguir correr, né? Agora não, é o contrário. Ou às vezes vou enfiando também onde dá, né? Ah, não fui pro treino hoje, não, então vou, sei lá, meia horinha antes do jantar, saio e faço uma corrida rapidinho e volto, né? Mas alguma coisa eu vou enfiando. A alimentação, para mim, é o maior desafio, porque eu tenho um hábito muito ruim, que é de doce, de açúcar. Esse, para mim, é um grande desafio. O que eu fiz foi, eu adotei hábitos que me ajudam a ser mais saudável, que a gastro trouxe, por exemplo, que antes eu não tinha. Uma das coisas que ela me passou foi, Dé, você tem que beber pelo menos 3 xícaras de chá por dia. Eu não tomava chá. E assim, descobri que tem chás que eu adoro. E ela me passou a lista do que é o ideal tomar, né? Ela falou, não toma sempre do mesmo, eu tenho lá uma listinha, vai fazendo rodízio, mas toma. De manhã eu acordava, a primeira coisa que eu tomava era café. Ela falou, você não pode, né? E aí ela pediu, de manhã eu tomo 3 copos d'água e tomo água morna. Eu esquento a água, uma coisa que eu achava ruim. Hoje eu tomo água morna, porque ela explicou, ajuda o intestino, toda a parte gastrointestinal a começar preparar, a né? funcionar, mas assim, Eu ia anotar, mas porque eu também devagarzinho. tenho problemas gástricos, mas já mudei de ideia. Não vou anotar, não. Água morna. Meu médico que se vire. Inventa outra. Então tem todos esses pequenos hábitos, né, que ela foi me trouxe para minha vida, que é isso eu continuo. O açúcar para mim ainda é um desafio. Eu tenho, acho que assim, altos e baixos É difícil, né? Eu tenho sérios problemas gástricos também, tenho histórico de câncer na minha família também, e eu como muito, muito mal. E aí eu tô desesperada, eu vou falar no episódio de hipocondria, porque meus exames, eu faço o exame uma vez por ano, colonoscopia e endoscopia, e sempre que os exames estão próximos, eu acho que eu vou morrer. E aí eu fico um mês achando que eu vou morrer. E aí eu tava comendo batata frita ontem à noite, hambúrguer, hot dog, as piores coisas do planeta Terra para o estômago. Eu tava jantando hot dog e batata frita. Eu aqui com medo de morrer de câncer, comendo isso aqui. Porque, de fato, eu acho que até... E aí eu ia perguntar isso pra gente encerrar, que a gente precisa encerrar. Até a gente, de fato, entrar em contato com a finitude, e aí é uma percepção minha, a gente divaga, mas não leva tão a sério assim. A gente evita riscos, mas não vou comer menos açúcar, não vou tomar água morna de manhã, até que você, de fato, teve que entrar em contato com a sua finitude de uma forma abrupta e grave para falar, não, eu acho que talvez eu precise me cuidar, porque eu já sei onde isso pode me levar. Então, você sente que, de fato, a virada de chave foi essa internação. Para você parar e começar a correr como prioridade, tomar água morna de manhã e tudo isso que você comentou que você faz. Foi. E Foi aí quando entrou em também contato mesmo. falo mais, Sharon, assim, eu tenho no meu bloco de notas, assim, era o que eu escrevia.
aprendizados, sabe? Fichas que vão caindo. E aí tem uma outra coisa também, assim, eu, como planejamento, né, sou muito voltada para o futuro, né, planejar e o que que vai ser. Eu me dei conta, eu falei, cara, o quanto muitas vezes eu tava com a cabeça lá na frente e eu não ficava aqui. Eu falei, cara, quantas vezes meus filhos não queriam conversar comigo e eu tô no celular, aí tô vendo alguma coisa, tô resolvendo o que é que a gente vai fazer amanhã, tô vendo o que vai comer. Então, isso também foi outra coisa, por isso que eu comentei com vocês, né, do livro de meditei enquanto eu estava lá, porque essa foi uma ficha que me caiu. Falei, cara, o que a gente tem agora é tão precioso, o agora, E é o estar agora. aqui, É. essas pessoas, as conexões humanas que a gente tem, e a gente sempre, é aquela expressão do take it for granted, o tempo inteiro, a gente A acha gente não que valoriza, né? ah, não, mas amanhã eu vou encontrar com a Sharon, vou falar que eu gostei do livro dela, que o Benjamin pegou o livro dela para ler e gostou. É. Ah, amanhã eu vou encontrar. Então, não, a Sharon vai lançar outro livro, esse eu não consigo ir, vai ter o próximo. Né? E a mesma coisa com o nosso corpo. Uhum. Não imagina, esse hambúrguer hoje não vai fazer nada, aí amanhã é de novo. Aí é de novo, aí é de novo e de novo e de novo. Muito É. bom. É. Eu vou dar a palavra final. Sim. Depois a gente volta. É que tá. Ai, eu odeio terminar os episódios. É. Eu odeio terminar os Mas episódios. tudo termina, Sharon. Tudo termina. Até a Todo nossa carnaval vida um tem dia. fim. Eu Tudo vai tenho terminar dificuldade um de lidar dia. com a finitude dos Então. episódios. Não tô conseguindo. Quer deixar uma palavra final? Eu acho que você trouxe Acho que conteúdo. ela até já mandou bem no, né? Trouxe conteúdos riquíssimos. É. Eu acho que essa troca, nossa, foi espetacular. Acho que a gente tem que ter um olhar diferente para o cuidado com a gente, sem precisar passar por nenhuma situação grave, né? Eu acho que se a gente conseguir ter esse olhar de cuidado, de autocuidado, de conexão com os outros, sem precisar passar pela dor, aprendendo o amor, a nossa vida vai ser muito mais valiosa no final, né? Quando, de fato, a gente tiver que lidar com a finitude dela. Mas quer deixar alguma mensagem final para a gente encerrar? Acho que o que eu falaria, do que ainda não foi dito, né, é um pouco de cuidem das conexões humanas de vocês, cuidem das pessoas que vocês amam, porque e assim não é necessariamente o amor do o pai, o filho, o marido, às vezes são as pequenas pessoas, as pequenas conexões, porque quando eu tive internada, assim, sabe, cada enfermeiro que entrava sorrindo e eu imaginava, cara, essa pessoa às vezes tem uma vida tão difícil, mas ela tá aqui, ela parece tão bem de estar cuidando de mim. Então, num dia nosso, normal, corriqueiro de vida, né? Com quantas pessoas a gente se encontra e que a gente pode ser mais gentil, né? Trazer um pouco mais de felicidade, trazer um pouco mais de amor, porque a gente nunca sabe quando a gente vai encontrar de novo com aquela pessoa ou o que é que ela vai viver depois que ela cruzou com a gente, né? Naquele momento. Maravilhosa. Legal. Isso Quer deixar mesmo. uma palavra final? A minha palavra final é sempre que eu acho que quando vai chegando no final dos episódios, a gente sempre tem um monte de tema. Isso que a Déia tá falando agora da conexão, né? Dela valorizar a conexão de pessoas que nem faziam parte da vida dela, mas o quanto aquilo foi importante, o quanto aquele sorriso e tal. Então já daria mais um outro episódio. Eu de verdade, você sabe, já falei, eu não sou uma pessoa que temo tanto a finitude. Isso não quer dizer que eu desejo a finitude. Eu de verdade, se acontecer, não vamos saber. Acho que o maior problema é a gente ficar tentando prever isso. Sim. Isso é o que causa maior ansiedade, maior desgaste, porque no fundo o que a gente tem é hoje. A gente tem o que é hoje e as nossas lembranças de tudo que a gente viveu. O resto, amanhã pode ser que a gente não esteja aqui. Então, muito legal. Muito bom, inveja. muito bom. Antes de ir embora, Tanta liberdade, Meu né? Deus. Queria tanto. Curtam, compartilhem, nos sigam. Esqueci de falar isso no início, mas é muito importante. Vamos levar a palavra da saúde mental cada vez mais longe. E como vocês puderam ver mais uma vez, em mais um episódio, a conversa não precisa ser problematizada, ser pesada. Pode ser uma conversa gostosa. Tem uma coisa que, para encerrar, eu vou pedir para você falar, que a gente falou antes de começar o episódio, que foi como a gente lida com as emoções. Deixa entrar. Do livro que eu tô lendo. Por favor, porque eu acho importante. Vamos encerrar com isso. Vamos encerrar com isso, Tem sido um aprendizado para mim, né? Um livro meio, tá ali meio meditação, né? Meio místico. Mas assim, o autor, ele coloca que toda emoção que a gente se depara com ela, né? O que toma conta da gente, seja uma emoção de raiva, né? De medo, a gente tem que deixar essa emoção viver essa emoção e deixar essa emoção ir também, né? Ela passa pela gente e a gente continua aqui.
Porque se a gente não entra em contato com aquela emoção e a gente não deixa essa emoção vir, a gente suprime ela dentro da gente e ela fica presa dentro da gente, né? É como se fosse uma ferida que a gente vai depois sempre tentar fazer com que nada toque aquela ferida, né? A gente vai se afastando, vai se fechando. Mas que também quando a emoção vem, seja ela boa ou ruim, a gente também tem que deixar ela ir embora, porque faz parte daquele momento, né? A gente não é aquela emoção, a gente não é alegre ou a gente não é triste. A gente vive todas essas emoções ao longo de um dia. É lindo, é Muito isso. bom, muito bom. Não Parabéns. tem mais nada para falar. Um beijo, até o próximo. Até.